Convido você a abrir sua Bíblia ou ler comigo, conforme será apresentado no telão, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Eu não sei se é por causa do retorno, eu estou ouvindo o som com eco. Se puder ajeitar isso um pouquinho para mim aqui. Mateus 22, 37 a 39, na NVI. Jesus é perguntado qual é o maior dentre todos os mandamentos que há na Bíblia. E ele dá essa resposta. E nós podemos ler juntos? Vamos lá? Respondeu Jesus. Você está aqui? Amém? Vamos juntos então? Se puder ler na versão que está no telão, podemos ler todos juntos. Vamos lá? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Jesus respondeu: ame o Senhor. Jesus respondeu: ame o seu próximo. Essa é uma expressão que exige ação. Jesus está dizendo: você deve praticar aquilo que demonstre amor por Deus ou a Deus, amor ao teu próximo. Amados, o Deus Todo-Poderoso que criou o corpo do ser humano, o fez com uma engenharia extraordinária, contemplando nas suas três dimensões, física, psíquica e espiritual. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho o corpo humano, você que passou aí pela escola, pelo ensino fundamental, chegou no ensino médio, por certo você, em algum momento, estudou um pouquinho a respeito do corpo humano. Mas a cada vez que a gente se debruça e a gente se envolve em conhecer um pouco mais o corpo humano, mais a gente vai acreditando na existência de Deus. Porque não seria lógico e nem possível que o acaso, o nada, a natureza por si só construísse um equipamento tão impressionante, um equipamento tão intrincado, com tanta engenharia quanto o corpo humano. Há sistemas e sistemas dentro deste corpo humano que é você, que sou eu. E é maravilhoso conhecer e ver com que lógica extraordinária tudo foi colocado em seus devidos lugares. É maravilhoso. Deus preparou nosso corpo com esse mecanismo incrível, que apesar do pecado que nos separou dele, nos faz retornar à lembrança de característica, ou da característica original com que ele nos criou. Qual foi a característica original com que o Senhor nos criou? Deus nos criou para sermos seres sociais. Por favor, por 5 segundos, vire-se para o lado e olhe para o rosto de alguém. Por 5 segundos, fique olhando. Por que você está sorrindo? Se você se virou para outra pessoa, você não conseguiu ficar sem sorrir. Mas há aqueles que não viraram e permaneceram como estavam. Seu semblante não foi alterado. E em não sendo o seu semblante alterado, não foi alterado algo dentro de si,
Porque para você ter sorrido, algo aconteceu e foi tão rápido que você nem se deu conta. Quando você se viu, já estava sorrindo. Efésios capítulo 1 diz que a razão de Deus ter criado o homem foi para o louvor da sua glória, ou seja, ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. E se relacionar é ser social. Mas viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e fez para ele a mulher, alguém com quem o homem se relacionasse de igual para igual, de um modo harmonioso e feliz. Deus então colocou no ser humano um mecanismo extraordinário que a neurociência veio a descobrir recentemente, que é a produção e liberação de um hormônio chamado ocitocina, conhecido por muitos como o hormônio do prazer. A neurociência descobriu que esse hormônio chamado ocitocina é produzido naturalmente pelo corpo quando a pessoa se encontra relaxada, quando ela se sente segura, mas é possível estimular e aumentar a produção de ocitocina por meio de, adivinha? Relacionamentos sociais. Relacionamentos sociais saudáveis, e não apenas relacionamentos sociais, mas relacionamentos sociais saudáveis que envolvam o contato físico, como um abraço. Que coisa gostosa que é ganhar um abraço. E que coisa gostosa é poder dar um abraço. Ontem a minha mamãe completou 79 anos de idade. Tudo que eu queria era poder ter ido lá em Rio das Ostras e dar um abraço nela, mas eu ia fazer mais. Eu ia dar um abraço nela, ia pegar meu queixo, e ela que é dessa altura, alta para dedéu, eu ia abraçá-la, ela não ia poder correr, isso por si só já ia ser gostoso, e eu ia encostar meu queixo no pescoço dela e fazer assim, porque com 79 anos ela sente cosquinha de querer cair no chão. E que coisa gostosa que é para ela, e que coisa gostosa que é para mim. Um abraço. Quem de nós não está esperando aqui nessa igreja as autoridades decretarem: acabou o distanciamento social? O que nós vamos fazer aqui? A celebração do abraço. Eu ouço o tempo todo dizer: pastor, quando é que a gente vai voltar a ter o momento da comunhão? Quando depois do culto da noite de domingo, a gente vai lá para o salão de festas, ou aqui no espaço do estacionamento, e a gente tem um lanche gostoso que é servido pela igreja, e aquele lanche é gostoso, mas o que é mais gostoso é aquele momento da comunhão, quando a gente bate um papo, a gente pode dar um abraço no irmão, conversar. Que coisa gostosa, interação social, que produz um bem-estar extraordinário. Por quê? Porque você lembra da experiência produzida por consequência da ocitocina. Descobriu-se que existem situações em que esse hormônio tão importante é liberado no corpo humano, e eu quero me ater a apenas uma dessas situações, que é extremamente importante, que é quando alguém realiza um ato de serviço desinteressado em favor de alguém, ou seja, algo que se faz sem se esperar nada em troca. Quando isso acontece, amados, o cérebro dessa pessoa que pratica esse ato desinteressado, que expressa carinho, amor para com o seu próximo, o cérebro dessa pessoa libera esse hormônio ocitocina na corrente sanguínea, levando ao aumento da empatia, e motiva as interações sociais ao induzir o cérebro a liberar outros 2 neurotransmissores muito importantes para nós, que são a dopamina e a serotonina. Quero lhes apresentar a senhora dopamina e também a senhora serotonina. Anota aí,
pode colocar nome na sua próxima filha, porque se refere a coisa boa. A dopamina é a molécula que aprende. Ela nos dá uma sensação de recompensa quando nós fazemos algo que é valioso para nós. E sabe quem é que vai liberá-la? A ocitocina. Então, quando nós temos uma interação positiva com outro ser humano, a ocitocina fará com que o cérebro produza um pouco de dopamina, que servirá como mensagem para estimular e recompensar essa interação. A gente vai achar gostoso e vai querer fazer de novo. Como é gostoso quando a gente vai no churrasco, na casa de alguém que a gente gosta. E como é gostoso a gente ir na casa de alguém que a gente nem conhece, convidado para comer um churrasco. É ou não é? Tem algumas pessoas que gostam de ir, mas não tem vontade, não tem prazer, não se sente com prazer de receber. Tem prazer de ir lá e participar daquele momento gostoso, mas pensa, mas na minha casa não, vai sujar, vai me dar trabalho. E pessoas assim não conseguem viver uma vida plena como Deus estabeleceu para ser, porque Deus não fez para ser assim. A palavra de Deus registrado pelo apóstolo Mateus, o Senhor Jesus dizendo: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. É muito gostoso a gente desenvolver a ocitocina, ter essa descarga de dopamina que traz para nós um sentimento de recompensa. Mas é preciso também fazer. Porque lembra, a ocitocina, ela é aumentada em nosso corpo quando nós fazemos alguma coisa despretensiosamente em favor de alguém. É quando eu faço algo por você, sem esperar receber nenhuma recompensa por isso que estou fazendo. A ocitocina também causa a liberação da dona serotonina. E a dona serotonina leva as sinapses do cérebro a causarem uma melhoria no humor, reduzindo os níveis de estresse. Então, quando eu pratico bem algo em favor de alguém, desinteressadamente, eu sou levado a ter uma descarga de ocitocina que vai levar a um aumento, a liberação desse neurotransmissor chamado serotonina, que vai reduzir o meu estresse. E a gente vive num tempo de tanto estresse, não é não? E quando as pessoas estão estressadas, tem muitos que estão indo aos médicos, e os médicos estão lá recomendando medicamentos, que esses medicamentos entram no nosso corpo exatamente para fazer o efeito daquilo que Deus estabeleceu e colocou em nós um mecanismo para nos produzir esse bem-estar. Logo, amados, isto está reforçando comportamentos sociais positivos que podem ser chamados de bons comportamentos. Quem tem bom comportamento tem qualidade de vida acentuada e melhor. Você pode repetir? Porque a gente ensina muito isso para as crianças, né? Mas como a gente precisa ser lembrado disso, quem sabe também aprender. Me ajuda então? Diga depois de mim: bom comportamento melhora a qualidade de vida. Para pensar. Não é interessante? A gente chega em algumas lojas aí, em algumas lanchonetes e outras empresas, e a gente vê lá um cartaz com a foto de alguém dizendo funcionário do mês. O que é que aquela pessoa que está com a sua foto ali, quando ela chega no trabalho e ela olha aquela foto, reconhecendo-a como funcionário do mês, para
todo mundo que vê aquela foto, a impressão que tem, nítida, é que aquela pessoa teve um bom comportamento como funcionário, e ela está sendo reconhecida. Quando ela chega lá, que ela olha a foto da funcionário do mês sou eu, o que ela sente? Prazer, bem-estar. Aquilo leva ela a ter uma descarga de ocitocina que vai gerar dopamina, que vai gerar, produzindo o quê? Bem-estar. Como é que aquela pessoa começa o dia de trabalho dela? Ranzinza, brigando com a outra, já começa mais aliviada, é ou não é? A ocitocina, amados, é uma molécula extraordinária, porque não apenas facilita as interações sociais, mas também essencialmente nos recompensa por nos envolvermos agradavelmente com outras pessoas. Então a recompensa que vem da dopamina e se obtém um pequeno humor da serotonina. A dopamina me dá a sensação de recompensa. E a serotonina melhora o meu humor. Você pode repetir? Vamos guardar isso, aula de neurociência. Vamos lá. A dopamina faz o quê? Me dá a sensação de recompensa. Dopamina, recompensa. Serotonina, bom humor. Vamos lá, dopamina, recompensa. Serotonina, bom humor. E as duas são provocadas a serem descarregadas no meu organismo, no seu organismo, por causa de quem? Dona ocitocina. A chave está na dona ocitocina. Logo, a ocitocina é que ativa esse circuito muito maior, chamado de circuito interno de empatia. Nós cantamos aqui, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. De que maneira? Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Por quê? Porque se eu preciso de você, você precisa de mim. Se vivemos nesta realidade de reconhecimento da nossa incompetência e da necessidade de andarmos em comunhão, e a nossa necessidade e incompetência que nos faz, a nossa incompetência que nos faz necessitados de andarmos em comunhão com Deus, nós vivemos paz, equilíbrio e satisfação. Tem muita gente com muito dinheiro e não tem isso. Tem muita gente com posição social elevada e não tem isso. Tem muita gente com um nível acadêmico elevadíssimo e não tem isso. Pesquisadores descobriram que quando nós fazemos um ato de serviço ao próximo desinteressadamente, ou seja, sem estarmos esperando nada em troca, é liberada a ocitocina no nosso corpo. Mas também os pesquisadores descobriram que quem recebe esse serviço desinteressado, essa expressão de amor ao próximo ou a ela, essa pessoa também recebe uma descarga de ocitocina no seu corpo. E foi mais ainda além. Os pesquisadores descobriram também que aquelas pessoas que estão vendo aquilo acontecer, elas também recebem essa descarga de ocitocina, produzindo todo esse bem-estar nela por um mecanismo chamado de neurônios em espelho. Algo dentro de mim é despertado, uma área do meu cérebro é despertada, a mesma área que é despertada na pessoa que teve a intenção e praticou aquele ato. E também aqueles que assistem o ato de serviço desinteressado, aquele ato de expressão de amor ao próximo, recebe essa descarga de ocitocina no corpo. Ou seja, quem assiste recebe a ocitocina,
e passou a se sentir melhor. Quem recebeu o serviço, a expressão de amor, também experimentou uma descarga de ocitocina e passou a se sentir melhor, mais leve, menos estressado. E aquele que praticou essa ação também recebe essa descarga de ocitocina, fazendo-a se sentir mais leve, com bem-estar. Eu ouvi um testemunho sobre um homem que entrou num restaurante de um hotel e ele viu 3 senhoras que estavam tomando chá. Ele se lembrou, olhando para aquelas 3 senhoras já de certa idade, ele se lembrou da sua mamãe. E ele se lembrou que a sua mamãe gostava de ir com ele, e ele ia com ela e tinha prazer nisso, levá-la num lugar como aquele para tomar chá. Então ele reluta, mas acaba tomando coragem e vai até aquelas senhoras, e chegando-se a elas, dizem: senhoras, me perdoem a intromissão, mas eu estava ali olhando as senhoras enquanto eu estava sentado e me lembrando da minha mamãe, que já é falecida há anos. Ela gostava muito de tomar chá, e por muitas vezes eu estive num lugar como esse, à tarde, tomando um chá com ela. E olhando para vocês, me trouxe essa memória afetiva tão gostosa e causou em mim uma saudade muito grande. Então, se as senhoras não se importarem, eu gostaria de, em memória da minha mãe, eu gostaria de pagar esse chá que as senhoras estão tomando. Eu gostaria que as senhoras sentissem, recebessem isso como uma expressão de carinho de um filho, como que fazendo com a sua mamãe, embora ela não mais esteja aqui. Aí uma daquelas 3 senhoras se levantou, deu a volta à mesa, foi até ele e disse para ele: o meu filho, que tinha mais ou menos a sua idade, morreu há apenas algumas semanas atrás. Eu gostaria de te dar um abraço, eu posso? Aqueles 2 se abraçaram. E eles começaram a chorar, e ficaram ali chorando, não de tristeza, mas chorando emocionados, empaticamente, um em relação ao outro. E aquelas outras 2 senhoras que estavam ali sentadas, também começaram a se emocionar com aquela cena, e enquanto eu estou falando isso, eu começo a ver rostos, principalmente de mulheres que já estão agora chorosos e segurando a lágrima, e eu digo para você: solta. E por que é que isso está acontecendo com você? Porque aquele rapaz, quando fez aquilo, ele fez um bem sem esperar nada em troca. Era a lembrança afetiva, prazerosa da sua mamãe, daquele momento com ela. Isso, enxuga o rosto. E longe disso aí de fazer mal, é a ocitocina que está aí no seu corpo agora. Ele recebeu uma descarga de ocitocina gostosa. Aquela senhora que se levantou emocionada com a atitude daquele rapaz, lembrada do carinho do seu filho que perdeu, abraça, e também está ela ali com aquela ocitocina tomando conta do seu corpo, a serotonina e a dopamina inundando o corpo e dando aquela sensação de prazer, de bem-estar, de leveza, levando a uma empatia, e aquelas senhoras assistindo, e todos eles ali experimentando aquela sensação gostosa, prazerosa, que faz com que barreiras sociais sejam quebradas, seja da condição de vida, da posição social, do que quer que seja. A mensagem de Deus para você essa noite, queridos, é que você não foi feito para ser uma ilha.
Você não foi feito para dar errado. Você não foi feito para viver trancado em memórias de experiências negativas que você sofreu no passado, que te impeçam de viver o que o Senhor tem de melhor para você e já disponibilizou em você para experimentar uma vida melhor com um senso de realização. Satanás, o nosso adversário, quer que você, prisioneiro desses sentimentos negativos e maus, descarregando em excesso outro hormônio chamado cortisol, que faz o efeito contrário à ocitocina, preparando você para experimentar a angústia, peso, tristeza, sentimento de menos-valia, levando você a querer se esconder cada vez mais. E aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem a síndrome do pânico, aí vem pelo sentimento de menos-valia. Então ouça a palavra de Deus, decida que você não se permitirá ficar prisioneiro daquilo que te fizeram mal, mas decida que você plantará o bem, porque você pode alterar o passado? Não, mas você pode alterar o teu presente, o teu futuro. E o nosso amanhã será construído com aquilo que nós estamos plantando agora. Então, decida fazer o bem de modo desinteressado. Decida expressar amor a quem quer que seja, sem esperar nada em troca, porque o grande problema que nos leva a desenvolver todas estas coisas negativas em nós, que Satanás usa para nos aprisionar, é exatamente fazermos esperando em troca. Porque se eu faço esperando em troca, eu me decepciono, eu me frustro, e a minha frustração e a minha decepção me paralisam e me impedem de fazer. Eu não sei quanto a você, mas a primeira vez que eu me apaixonei mesmo, sabe que é a coisa do adolescente? E eu vivi a traição, e foi uma frustração, eu disse, nunca mais me apaixonarei na minha vida. Mas será que foi só eu quem fez isso? Quem fez isso aí além de mim? Vamos lá, quem? Jesus da glória. Nunca mais. De hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Tchá, tchará. Galera da minha geração aí já passou por isso? Sim ou não? Decida que você vai plantar o bem e faça de modo desinteressado, faça em amor, e você vai começar a experimentar o que o Senhor Deus tem de melhor para você, e já te potencializou para isso. Você não vai precisar ficar prisioneiro de tratamento psiquiátrico, de medicamento de aquilo outro, porque você vai usar o que Deus já te deu. Sabe o que Deus te deu? Ocitocina, serotonina, adrenalina. Vou fazer uma musiquinha com isso aí. Deus já nos deu, irmãos. Deus já deu a você, querido. E tudo que você precisa fazer é se apropriar do que Ele já te deu. Deus nos deu o exemplo, pois Ele deixou o céu, habitou entre nós na forma humana, a si mesmo Ele se entregou para morrer naquela cruz do Calvário, por quem não merecia, por quem não merece, por quem não merecerá. E Ele fez isso por amor. Ele colocou em nós, seres humanos, algumas características que são dele, características comunicáveis.
Deus é amor e nos fez capazes de amar. E é quando nós amamos, e daí o Senhor Jesus dizer: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Mas o homem que vive no estresse, que vive na angústia, que vive buscando amealhar riquezas, ele não ama o próximo, porque não ama Deus. Ele é seu Deus, ele é Deus de si mesmo. Ele rejeita Deus. De Deus não existe. Deus é um mito dos cristãos, dos fracos, daqueles que precisam de uma bengala. Mas esses mesmos são aqueles que no momento da penúria, da derrota, do prejuízo, da tragédia, gritam primeiro: meu Deus! Deus nos deu exemplo e colocou em nós o sentimento, a capacidade, o potencial de despertar em nós mesmos aquilo que nós precisamos para um viver de paz, de equilíbrio e de satisfação. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quando reconhecemos isso, e recebemos Jesus como nosso único, eterno, suficiente Salvador e Senhor, e passamos a viver pelos princípios e valores estabelecidos por Ele, não pelo que Ele vai me dar, pela casa própria, pelo carro, pelo emprego, pela prosperidade material, mas por amor. Então eu experimento desta ação extraordinária do poder que Deus me dotou, está no meu organismo, no meu corpo, na engenharia biológica com que eu fui construído para desenvolver paz, equilíbrio e satisfação. E isso se dá também quando, de modo desinteressado, eu sou capaz de expressar amor por você, ou por alguém que eu nem conheço, e que não fez nada por mim. Como um mendigo que eu passo na rua, na hora do almoço, e sem que ele me peça, eu tão somente reconhecendo a carência dele, chego para o balconista e digo: serve para ele o lanche. E vou no caixa, e pago, e saio até mesmo sem receber dele o muito obrigado. Uma vez, eu estava num restaurante, e tinha um mendigo na porta. Ele não podia entrar. Ele não tinha roupa adequada para entrar naquele restaurante. Ele não estava calçado adequadamente para entrar naquele restaurante. Ele não estava com o aroma no corpo adequado para estar naquele ambiente. Ele não tinha a pele limpa, apropriada para estar naquele ambiente, mas ele tinha a mesma fome que eu. E eu não conseguia terminar a minha comida com prazer, porque o tempo todo eu pensava: meu Deus, aquele mendigo está lá na porta, as pessoas passam, se sentem incomodadas porque ele está na porta do restaurante, entram, estão comendo, e eu não consigo comer sem pensar naquele homem que está com fome. Então eu falei para o garçom: quero que você faça uma quentinha assim, assim, para viagem, assim, 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 a mesma comida que eu pedi para mim. E a partir do momento que eu dei aquela instrução para o garçom,
Eu que não estava conseguindo comer minha comida, pensando naquele mendigo, no que ele estava passando, eu comecei a me sentir bem para continuar comendo. E agora eu já não tinha mais o empecilho para comer, já não tinha mais aquele pensamento, aquilo já não me angustiava mais, aquilo já não estava mais me oprimindo, o meu estômago já não estava reagindo de forma contrária, eu já não estava mais sentindo aquela inapetência, agora eu queria comer comida, e eu comia comida, prazerosamente. Então o garçom veio, ele me entregou aquela marmitinha em isopor, toda bonitinha, com o logotipo da loja, dentro de uma bolsinha, uma sacolinha muito bonitinha. Eu agradeci, paguei a conta, e quando eu passei a porta, encostei naquele mendigo e disse: Jesus Cristo mandou para você o almoço de hoje, e dei as costas para ele. Meu irmão, só de eu pensar o que aquele homem ia ficar pensando de ouvir de um camarada de terno, gravata, saindo daquele restaurante, um restaurante chique, entregando para ele aquela marmitinha, que não era resto da comida que comeu, foi o prato que foi pedido, e ele ouvindo dizer: foi Jesus Cristo que morreu na cruz, por você, que mandou o almoço de hoje. Que sensação gostosa, que prazer. Alguém poderia ter dito: mas por que você não falou de Jesus para ele, para a salvação dele? E eu pergunto para você: por que você não vai lá e faz o que eu não fiz? Meu irmão, minha irmã, enquanto você lambe a tua ferida e chora, e grita para Deus, clamando: Senhor, olha o que está acontecendo comigo, o que foi feito comigo, você não sai desse buraco. E Deus não está fazendo nada, você já reparou? Muitas vezes eu não entendi por que é que Deus não me socorre. Por que o Senhor não me... Por que eu tenho a sensação de que eu estou sozinho aqui falando como se o Senhor não existisse? É porque o que move Deus é uma coisinha chamada honra. E eu somente honro a Deus quando eu faço algo que me torna parecido com Ele. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim a respeito da Santa Ceia: não participe da Santa Ceia de qualquer jeito, mas faça um autoexame primeiro, para só depois você participar da Santa Ceia, porque aquele que participa, não discernindo o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, o sacrifício que Jesus fez, vai trazer sobre si condenação, e será considerado culpado do corpo e do sangue de Jesus, que foi morto. E que discernimento é esse? É que se eu não me lembrar de que assim como eu fui alcançado pela graça, o favor que eu não mereci, daquele que deixou a sua glória no céu e habitou entre nós como ser humano, pagando o preço para tirar a minha alma da condenação eterna, para viver a eternidade com Satanás, Ele me livrou disso, e me deu a salvação e a vida eterna para viver a eternidade com Deus. Como eu não vou viver essa vida expressando amor para qualquer um que seja, ainda que seja aquele que se levanta como meu inimigo, a razão do Senhor ter dito: ama o teu inimigo, farte-se da afronta. Enquanto você se lamuria, enquanto você acredita que você não é nada, enquanto você aceita que aquelas coisas ruins e negativas que foram feitas contra você, que você sofreu do passado, permaneçam aí, presentes em você, te paralisando, você não conseguirá produzir em você mesmo a ocitocina que você precisa, e que vai gerar em você essa sensação de bem-estar, de prazer,
e te capacitar para uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Há 23 anos, quando eu cheguei nessa igreja, ninguém aqui se cumprimentava. Uns 2 ou 3 mais chegados, lá fora, era uma panelinha aqui, uma panelinha ali, panelinha lá. Então eu comecei a fazer o seguinte na abertura dos cultos: irmão, faz uma coisa, fica em pé aí, olha para quem está do teu lado, deve ter uma pessoa aí que você ainda não falou com ela hoje, dá um abraço nessa pessoa, aperta a mão, dá um aperto de mão aí, fala: bom dia, meu irmão, que coisa boa você estar aqui comigo, que coisa gostosa. E tinha um senhor, que ele, o tempo todo, ele só ficava assim, ele olhava para cima, como que dizia assim: eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, ninguém vai falar comigo, vou ficar na minha, não vou falar com ninguém, mas também ninguém vai falar comigo, eu estou aqui. Aí eu vi aquele senhor, estava sentado, ele sentava no meio aqui da congregação, e eu disse: esse camarada está precisando de um empurrãozinho. Você conhece carro quando para, ele tem combustível, mas está com algum problema, o problema dele é motor de arranque. Você vira a chave e fica... E se você forçar muito, você vai acabar queimando a bateria. Fica... Não sai. O que você tem que fazer? Já sei. Junta mais 2 cabeças, preferência mais forte que você, e fala assim: empurra aí, que eu vou botar na banguela. Quando embalar, antes bota na segunda. Não, vai embora. Falei: é isso aí. Eu virei, falei, sem olhar para ele, falei: irmãos, se você vê que tem alguém sentado aí que não se levantou, ajuda ele, vai lá e diz para ele: Deus te abençoe, que coisa boa você está aqui. Aí alguém foi lá e eu vi que alguém foi lá e fez feliz. Deus te abençoe. Ele estava assim, ele falou assim. Aquela pessoa era uma pessoa rígida, ela era travada. Alguns diriam assim: aquilo ali é um crente sorveteriano. Mas não é não. Era a constituição psíquica, emocional daquela pessoa. Aquela pessoa viveu coisas no seu contexto que a tornaram assim. No segundo domingo, lá estava ele, sentado no lugar de sempre, e lá estava o pastor Cláudio Barroso. Aquele momento da confraternização, dá aquele abraço, sai do teu lugar, vai lá do outro lado. Sabe aquela pessoa que você não... hoje você cumprimenta pelo menos 5 pessoas, meu irmão. Ele recebeu 5 apertos de mão. Vamos lá, não, ele sentado ele estava. Terceiro domingo, os 5 que vinham em cima dele já estavam assim: bom dia. Bom dia. Passado um tempinho, ele estava em pé, ele está dizendo: graça e paz, meu irmão, Deus te abençoe, que coisa boa, aleluia. Meu irmão, minha irmã, sabe o que eu estou fazendo hoje aqui? Eu estou empurrando o teu carro, mas é você que tem que colocar em segunda, apertar na embreagem, soltar a embreagem, apertar o acelerador, para o carro da tua vida pegar, e você avançar, para experimentar uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Jesus deu a chave para isso. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a você mesmo. Faça alguma coisa para alguém, e se esse alguém não te reconhecer, glória a Deus, porque Deus está te vendo, e a palavra do Senhor diz que não há quem dê, ainda que seja um só copo de água fria, a qualquer um dos seus pequeninos, que ficará sem recompensa. Faça sem esperar daquela pessoa, faça por expressão de amor. A palavra do Senhor diz assim: faça os homens como fazendo a mim, ao teu Deus, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então faça e diga: Senhor, estou fazendo
fazendo por amor ao Senhor. Essa pessoa não merece, mas eu estou fazendo por amor ao Senhor e por amor a ela, porque eu não merecia, o Senhor me deu a salvação e a vida eterna, e eu quero parecer com o Senhor, eu quero experimentar a ocitocina inundando o meu corpo, com a dopamina, com a serotonina. O que eu quero é ser feliz. Você quer ser feliz? Então dá um salto desse teu lugar aí. Olha para quem está do teu lado, escolhe pelo menos 5 pessoas e vai até ela e dá um soquinho, diz: glória a Deus, que bom que você está aqui, aleluia, que coisa boa, que nós podemos ser a família de Deus. Ei, que coisa gostosa, receba essa ocitocina, irmão, receba essa ocitocina aí, querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de você, você precisa de mim. Coisa gostosa. Eu vou dar um empurrãozinho, já dei esse, hein? Eu vou dar outro empurrãozinho agora. Meu irmão, tá travado aí, meu irmão? Ô, querido, já vai chegar a tua vez, ó. Vamos lá. Tá travado? É duro? É? Não tem molejo? Tem problema não, vai chegar lá. Vamos para frente. Vamos para frente. O Senhor já preparou tudo para você ser feliz. Apesar desse mundo difícil, apesar desse mundo trabalhoso, apesar de toda a opressão que a gente está sujeito a ela, a gente pode ser feliz. Você pode ser feliz. Deus preparou você para ser feliz. Nós podemos ser felizes. Então vamos fazer a nossa parte? Vamos. Agora eu quero ver você sacudir esses ossos aí, hein? Eu vou começar devagarinho. Tá bem? Eu vou pensar naqueles que estão experimentando, muito sério que eu vou dizer agora, fibromialgia. Já ouviu falar nesse negócio? Já ouviu falar? Irmão, fibromialgia é coisa do capeta. É uma dor que você sente no corpo, você sente na musculatura, você sente no quadril, você sente na pele. Você chega no médico e diz assim: e fibromialgia? Ele vai dizer assim: isso não tem cura não, isso tem tratamento, vai aliviar, eu vou aplicar aqui um corticoidezinho, vou aplicar uma coisinha aqui, vai aliviar, mas ó, tem jeito não. Deixa eu dizer uma coisa para você, um médico falou isso para mim, sabe o que eu disse para ele? É que o senhor não conhece o doutor Jesus. E eu vou tomar o remédio que vem dele. Sabe por quê, querido? Eu estava com meu coração triste, eu estava pesado, eu estava angustiado. Sabe o que eu fiz? Falei: Senhor, eu sei o que pode me trazer alegria. Peguei meu carro, fui lá para a Costa Verde, peguei meu equipamento de mergulho, eu fui mergulhar. Mergulhei, vi um monte de peixinho, pesquei uns peixinhos, pesquei mesmo. Recebi um monte de ocitocina, fazendo aquilo que era prazeroso, gostoso. Ainda fiz mais, ficou melhor ainda, que eu peguei o peixe que eu peguei, você entendeu? E dei para alguém que estava lá. Eu vi um rapaz lá de linha, pescando de linha, o pobrezinho do rapaz não pegou nada. Vitão, ele não pegou nem um sargentinho, Vitão. Aí eu peguei uma tainha daquelas que eu tinha pego, né, Aí eu peguei a tainha que eu tinha pego e dei para ele. Aquilo me fez um bem. Peguei o carro, voltei. Fiz mais uma coisa, eu parei no caminho, na estrada, num lugar que faz uma coxinha. Meu irmão, que coxinha gostosa aquela coxinha. Stephanie não está nem ouvindo isso. E eu comi aquela coxinha bebendo um Guaravita. Cadê ela? E eu voltei para casa leve. Apesar da coxinha. Ei, Deus fez tudo para eu e você sermos felizes. Não vamos deixar que as coisas desse mundo tenebroso sem Deus nos arrastem para baixo.
Não permita que essas coisas que têm te arrastado para baixo continuem te levar para baixo. Dá um basta nisso hoje. Comece por reconhecer que você não é uma ilha. Você não pode ser feliz andando sozinho. Você não pode ser feliz trancado desse quarto onde você está agora. Você não pode encontrar paz, equilíbrio e satisfação aprisionado nesses sentimentos que você não põe para fora. Se for necessário, procure um psicoterapeuta, um psicólogo, um pastor. Abre teu coração, mas diga: eu não vou aceitar isso. Vomita aquilo que está fazendo mal. Se for coxinha, põe para fora. Mas não aceite permanecer do jeito que você está.